Amém. Glória a Deus. Eu estou um pouco nervosa, mas muito emocionada com tudo que Deus falou comigo essa semana, tudo que Ele ministrou no meu coração. Eu aprendi muito com Deus essa semana. Então, eu creio que Deus tem algo muito especial para fazer em nosso espírito e em nossa alma nesta noite. Essa palavra, eu já preguei umas 4 ou 5 vezes a mesma palavra. Mas a última vez que eu preguei, o Espírito Santo falou comigo quando eu cheguei em casa. O dia que você pregar na montanha, você vai pregar essa palavra. E isso já tem um tempo. Porque a última vez que eu preguei foi na igreja do pai da Natiele, que ele é pastor. Ele me convidou para pregar lá. E a penúltima vez, né? Porque depois eu fui de novo. E eu creio que Deus vai fazer algo assim tremendo. Queria convidar você a abrir o livro de 2 Reis 4. Eu tinha algo no meu coração muito específico para pregar nessa noite, mas o Senhor falou não. Eu só lutei com Deus 3 minutos. E depois eu entendi o que Ele queria fazer. Então, vamos ler lá, 2 Reis 4. Diz assim: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é que tu tens em tua casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra e no teu poder de nos fazer entender o que você quer falar nesta noite. Nós declaramos os nossos ouvidos abertos e declaramos nesta noite um espírito quebrantado, para que nós possamos ter uma mente renovada acerca do que você quer fazer, e seja tudo para louvor da tua glória. Amém, queridos? Amém? Nesta época, eu creio que o que Deus quer falar não é sobre a tua vida propriamente pessoal, mas Deus quer trazer algo para a igreja, para o corpo. Como que a igreja, como que o corpo funciona? E aonde você está inserido nesse tempo e nessa história. Nessa época dessa época de Eliseu, 1 Reis e 2 Reis, fala da história de que Davi faleceu, Salomão começa a reinar no seu lugar, ele é levantado rei. E num período da vida de Salomão, ele começa a abrir as portas de Israel para deixar entrar outras religiões. E isso vai contaminando o povo com idolatria, com heresia, com corrupção, com profanação ao Senhor. O povo de Israel era um povo separado, escolhido para Deus. E esse povo começa a ser profanado. Como nos dias de hoje, o pecado era grande. Não só no próprio povo, que foi separado para Deus, mas também para os outros povos.
povos pagãos, que não cria no Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Então, como nos dias de hoje, os tempos eram difíceis, os tempos eram maus, os corações eram endurecidos, e havia guerras, e rumores de guerras, e perseguição contra o povo de Deus. Porque quando os reis foram levantados nessa época, como a nação já havia sido corrompida, os reis foram sendo sucedidos, e a maioria deles, quase que todos, corrompidos. E na época de Eliseu, não era diferente. Já não era mais Acabe que reinava naquela época, né? Ele também foi um dos piores reis de Israel, porque ele se casou com Jezabel, e essa mulher, ela perseguia os profetas, os homens de Deus daquela época. A intenção daquela mulher era dissipar o nome de Deus da igreja, da nação de Israel. E depois, na época, depois de Acabe, dos reis que foram surgindo, a nação se dividiu, o Senhor falou, as nações se dividiram. Então, como nos dias de hoje, você poderia pensar, que dias difíceis. Desde que o pecado entrou no mundo, os dias são maus. E até que Jesus volte, os dias serão maus. Porque o pecado está na terra. As pessoas estão nascendo, e se elas não forem redimidas, os pecados continuam brotando como parreira. Mas o Senhor sempre foi e sempre será o governador de toda a humanidade. Porque nesses mesmos dias, nesses tempos, havia homens consagrados e separados para Deus. E o Senhor falava com eles e falava através deles, e haviam pessoas se convertendo ao Senhor, se arrependendo dos seus pecados, se convertendo dos maus caminhos, usando a linguagem de hoje. Então, sempre o Senhor moveu na terra. Deus nunca perdeu o governo da sua criação. Deus nunca perdeu a linha. Os planos de Deus nunca e jamais serão frustrados. Sempre houve o mover de Deus na terra. Sempre houve até que Jesus chegasse, até que Ele fosse e que o Espírito viesse. E os planos de Deus continuam se cumprindo até nos dias de hoje. E nós, nessa geração, fazemos parte disso. Nessa geração, nós somos o corpo, nós somos os filhos de Deus com quem o Senhor pode contar. E se nós estivermos no centro da sua vontade, muito bem posicionados, com os nossos pés livres na direção do Senhor, nossas mãos soltas e a nossa mente ligada ao Espírito Santo, nós vamos fazer cumprir a vontade de Deus através de nós. E eu creio que é isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nessa história, Eliseu foi um homem que estava, vamos dizer, nos dias de hoje, na casa de Deus. Era um homem que talvez fosse da escola dos profetas. A Bíblia fala que existia naquela época, desde os dias de Samuel, uma escola de profetas, em várias cidades. Jericó, não lembro das outras. Eu anotei aqui, mas não quero perder tempo com isso. Ramá, Gilgal, Betel, Jericó. Havia várias escolas de profetas. Então, os dias eram maus, a igreja era perseguida, mas as pessoas estavam estudando os livros daquela época. O reino de Deus continuava avançando naquela época. Os planos de Deus continuavam se cumprindo naquela época. Porque havia fé naquelas pessoas, naqueles homens. A igreja do Senhor continua se cumprindo desde então. Nunca a palavra de Deus deixou de se cumprir. As promessas de Deus para a igreja, para o seu povo, nunca deixou de se cumprir. E 1 Reis, 2 Reis é interessante, porque você vê toda uma movimentação do Senhor, governando com graça, com poder, com autoridade, com governo sobre a sua criação. Enquanto Elias está na caverna, ele está curando Elias, e ele está falando, vai e unge Eliseu em seu lugar. E está lá aquele homem de Deus, cuidando das propriedades da sua família, da sua herança, servindo ao Senhor, talvez na escola de profetas, e de repente aquele homem recebe um chamado.
Elias sai da sua situação, é curado, é restaurado, vem, se encontra com Eliseu e fala com ele: o Senhor está te chamando, na linguagem de hoje, para você ficar no meu lugar. Eu fico imaginando Elias ali, com aquela junta de 12 bois e a sua carroça, arando aquela terra e recebendo um chamado para ser sucessor de Elias. Aquele homem que tem uma história linda, em 1 Samuel, 2 Samuel, ele tem uma história linda com Deus, de um homem que foi desafiado o tempo todo, perseguido o tempo todo, mas havia uma unção sobre ele. Não é porque Elias era um homem poderoso, mas porque ele estava no centro da vontade de Deus. Esse é o segredo. É você estar no centro da vontade de Deus. E aí, quando Eliseu ouve o chamado, ele crê, ele obedece, e ele começa a se movimentar, como o pastor pregou sobre fé. Ele começa a se movimentar e dar sinais nessa direção de que ele vai cumprir o chamado. E ele pega aquela carroça, faz uma lenha, e ele pega aqueles bois e faz um churrasco, e ele se despede dos seus pais, e ele vai na direção do chamado. E ele começa a andar com Elias e experimentar da presença. Eu creio que eles oraram juntos, eu creio que eles fizeram vigília juntos, eu creio que eles tiveram culto na escola dos profetas, eu creio que eles estudaram a palavra juntos, até que Elias foi levado num redemoinho. E teve aquela experiência que ele pediu a porção dobrada, um homem que sabia o que queria, e aí ele começa a cumprir o seu chamado. E já vem com sinais e prodígios, para que aquela escola, aonde ele estava, pudesse crer que realmente ele era sucessor. Então foi investido de autoridade, foi investido de ousadia, de unção, e ele começou a se manifestar, se revelar naquela identidade de profeta. Ele vestiu a roupa de profeta. Ele não ficou andando dentro de casa, pelos campos, dizendo: Senhor, mas não tem nada a ver comigo, Senhor, mas quem é Elias, Senhor, mas quem é Eliseu, não. Ele não ficou: Senhor, mas o que eu faço aqui é tão bonito, é tão legal, mas esse ministério, eu sou tão apegado a ele. Senhor, eu dou tanto fruto aqui, eu faço tanta coisa boa aqui, eu tenho tantos amigos aqui. Não. Ele se levantou, colocou a roupa, vestiu a identidade de profeta e foi viver a vontade de Deus, porque os seus pés estavam livres, a sua mão estava solta, a sua mente estava sendo renovada e havia nele um espírito de obediência. E ele foi nessa direção para cumprir o chamado. E aí, nesse momento da história, ele está lá cuidando, discipulando esses profetas, esses homens, que não eram poucos, porque quando eles sugerem ir atrás de Elias para ver onde ele estava na história, porque eles ficavam achando que Elias estava perdido, foram 40 homens. Então havia muitos profetas. Como nos dias de hoje, há muita corrupção, há muita prostituição, há muita idolatria, há muito tudo, mas há um povo de Deus na terra. É a igreja do Senhor, é o corpo de Cristo, e ele está se movimentando. E se você não está vendo o que Deus está fazendo, é porque você não está participando. Você não está participando, porque para você ver o que Deus está fazendo, você precisa estar envolvido no que Deus está fazendo. Como? Naquilo que Deus te deu para fazer. E se você não sabe, você precisa saber. Se é para interceder, se é para cantar, se é para ensinar, se é para orar, se é para evangelizar, se é no seu trabalho. E a obra que Deus tem para fazer através da tua vida é lá. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Porque quando Deus me movimenta, eu já arranco aquela roupa e já visto a roupa que Deus me deu e já sigo. Porque eu quero estar livre diante do Senhor. Eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo. Então não é que eu não amo, não é que eu não honro, não é que eu não respeito. Não, é que eu sou do Senhor. Eu sirvo ao Senhor na sua igreja. Então é assim que o Espírito Santo tem ministrado a minha vida. Porque as amizades, os relacionamentos, eles continuam, porque nós somos o corpo do Senhor na terra. O corpo do Senhor está na terra, a igreja do Senhor está se movimentando na terra. Então, os meus irmãos estão espalhados na terra.
E nós vamos nos encontrar de uma maneira ou de outra, vamos conhecer pessoas novas. Por quê? Porque nós estamos envolvidos no reino, na obra, naquilo que Ele está fazendo, até que Jesus volte. E aí, nessa situação, acontece uma outra situação com uma mulher de Deus. Porque ela começa dizendo assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia Deus. Então essa família era crente. Por quê? Porque essa mulher procura o profeta, o homem de Deus. Eu creio que essa mulher falou: Senhor, eu estou vivendo uma situação de luto. Meu marido deixou uma dívida, creio eu que não deu tempo dele pagar. Ele deixou uma dívida, algo de repente, a Bíblia não fala como esse homem morreu, mas ele morreu. E eu estou vivendo essa situação de luto, estou com 2 filhos para criar, me dá uma orientação. Eu creio que essa mulher orou, porque foi batata. Eu creio que ela não foi atrás de um homem ungido, eu creio que ela foi atrás de uma direção de Deus. Porque quando vem uma crise, e a sua casa pertence ao Senhor, por mais que você fique confuso, se você orar, Ele vai te dar uma direção para qualquer situação da tua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Efésios que nós temos um selo que nos garante que nós somos filhos. E é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Esse é o selo da nossa garantia. Então não é uma questão de achar, de sentir ou de pensar. É uma questão de aliança. Estou bem? Estou selada. Estou mal? Estou selada. Estou desanimada? Estou selada. Porque é uma marca. O Espírito Santo veio habitar dentro. Ele não veio visitar. Ele veio morar e cumprir a sua obra dentro de mim até que Jesus volte. Então é algo profundo, sério e seguro. Eu creio que essa mulher orou e ela foi buscar uma direção de Deus. E aí ela foi e procurou Eliseu. Ela disse: olha, você sabe que o meu marido temia o Senhor. E veio o credor cobrar a dívida. E ele me ameaçou que se eu não pagar, ele vai levar a minha herança. Não é meus filhos. Ele vai levar a herança do Senhor. Ele vai levar a minha geração. Quantos sabem que no mundo nós temos um acusador? Um espírito que cobra a criação de Deus. E ele disse: e a dívida é justa. Deve. A cultura daquela época é: se não pagar, os filhos vão escravos. E a intenção do credor era levar a sua geração. Era levar os seus filhos. Era tirar do meio do povo para ser escravo, para pagar a dívida. E aí Eliseu falou: o que eu posso fazer? Mas Eliseu tinha muito discernimento. Deus contava sobre os outros povos, o que estava acontecendo, quando os outros povos, outros reis queriam atacar Israel. Você acha que esse homem não sabia? Eu creio que o Espírito Santo diz assim: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ele disse: o que você tem na tua casa? E ela disse: nada. A não ser uma botija de azeite. E aí o Senhor dá uma estratégia para que aquela mulher não só pague a dívida, mas para que ela saiba que o marido morreu, mas deixou uma herança. Um homem morreu, mas nos deixou uma herança. O Espírito Santo. A presença. A presença. Ele foi, mas ele enviou o azeite. A presença, o Espírito Santo. Aquele que supre todas as coisas. Aquele que honra todas as coisas na nossa vida. E ele disse: olha, você vai, pede para suas vizinhas vasilhas, não poucas. Pega as vasilhas, leva para a tua casa, fecha a tua porta, você e os teus filhos, e derrama desse azeite nas vasilhas, até encher. Enchendo, você põe a parte e pega outra vasilha. E o que ela fez? Ela se movimentou em fé. Ela orou a Deus, buscou uma direção, recebeu a direção
E ela se movimentou em fé. De vários aspectos. Primeiro, porque quando você está sendo ameaçado, você quer resolver o problema imediatamente. E segundo, porque ela teria que se expor. Ela teria que pedir vasilhas. Mas ela pediu vasilhas vazias para quem? Para a igreja. Porque a escola de profetas vivia num arraial. Eles viviam separados. E ali, ela pediu as vasilhas para quem? Para esse povo. Para essas pessoas. Porque é assim que a igreja funciona. Se nós somos vasilhas vazias, o Senhor nos enche. E nós trabalhamos, cooperando uns com os outros. Então aquela mulher vai às vizinhas, aquelas pessoas sabem que essa mulher está viúva. Acredito eu que conhece a situação, porque o tempo era de escassez naquela época. A nação já tinha passado por falta de água, a nação já estava passando por várias escassez. Mas ela ganha, ela consegue pegar aquelas vasilhas vazias e ela começa a derramar sobre aquele homem de Deus que recebeu o chamado, está obedecendo, abençoa aquela mulher que também faz parte do corpo de Cristo, que é uma mulher de Deus, e ela também começa a abençoar a igreja. Não é sobre a sua dívida, é sobre a presença. É sobre o que tem na casa. É sobre o que o Senhor já deu. É sobre a porção que já está em mim e em você. É sobre o que o Senhor já derramou. É sobre o que Ele já prometeu. É sobre o que Ele já falou. O que tem na tua casa? O que tem na tua casa? Será que o Senhor não te deu nada do dia que você entregou sua vida para Jesus até hoje? Nada, nem uma palavra, nem uma promessa, nem um ensino, nem uma direção, nem um conselho, nada, impossível. Impossível. E aí aquela mulher derrama aquela unção, aquela presença, aquele azeite, aquela provisão que tinha na sua casa, naquelas vasilhas. Para quem ela vende o azeite? Para a vizinhança. Aonde ela conseguiu aquele azeite? E ela dá testemunho do que Deus fez. Queridos, eu creio que o que o Espírito Santo quer explicar para nós nessa noite é como a igreja se movimenta na terra. É debaixo de um chamado, de uma convocação, de uma unção que é derramada e de um mover constante. Enquanto tiver vasilha vazia, o azeite é derramado. Porque ele não acabou, ele parou. Ele parou. Se houver nessa casa vasilhas vazias, sempre a unção de Deus vai ser derramada. Pelo porteiro, pelos intercessores, pela equipe, pelo quem vai pregar, pelo teu irmão que vai orar com você. Sempre a unção vai derramar. Se nós formos vasilhas vazias. Se cada um estiver posicionado naquilo que Deus chamou para fazer, que pode ser algo que você vai fazer sua vida inteira. Mas pode ter um de repente de Deus, e Ele vai dizer, larga o que você está fazendo, se organiza, porque você vai fazer outra coisa para mim, porque é necessário agora. E se você entender que você precisa se mover no Espírito, na direção que o Senhor está te dando, você vai continuar derramando do azeite no Senhor. Se você for uma vasilha vazia, você também vai transbordar na vida de outros. Então nós precisamos entender quem nós somos. Eliseu está cumprindo o seu chamado. Essa mulher está cumprindo o seu chamado. E os vizinhos, que também é o corpo de Cristo, estão cumprindo o seu chamado. Porque quando ela pediu as vasilhas, a igreja cooperou, ela encheu as vasilhas e quem comprou o azeite? Que talvez em algumas casas nem houvesse. E as pessoas compraram aquele azeite. E experimentaram do poder, da unção, da presença, do milagre. Talvez para algumas famílias, as pessoas poderiam estar vivendo aquele momento que tipo assim, Deus foi embora. A luta é tão grande.
A afronta é tão grande, os reis estão tão corrompidos, que não tem presença de Deus mais em Israel. Sabe aquele momento que a aflição é tão grande que você duvida? Mas imagina aquele milagre, uma coisa acontecendo dentro de uma família, e aquilo se expandindo pela igreja. E eu creio que até Israel ficou sabendo que o Senhor multiplicou o azeite da viúva. Aquela mulher que estava sendo humilhada, perseguida, e sentindo um abandono, porque o protetor da casa foi embora, ele morreu. E aí aquela mulher vende o azeite. E os filhos, os novos convertidos, aqueles que não sabem o que fazer, porque eles estão chegando na casa do Senhor agora. E eles precisam experimentar do milagre, da presença, da unção, da manifestação do poder e da graça. Aquelas crianças não sabiam o que fazer. E ficaram vendo, olhando para quem? Para os filhos maduros, para a mãe, para o Eliseu. Alguma coisa a igreja vai fazer por mim. Amém, igreja? Então, queridos, se você é alguém que está chegando agora no reino de Deus, na presença de Deus, receba da igreja do Senhor. Receba ensino, receba oração, receba unção, manifestação de graça, imposição de mãos, ministração de cura, cura da alma, cura do corpo, cura da mente. Estude a palavra, pergunte. Você imagina aqueles meninos que o pai foi embora, ficou a mãe. E aí fecha a porta, aquela botija de azeite, aquela vasilhinha, derramando o azeite na vasilha e aquele azeite transbordando. Como que você acha que aquelas crianças ficaram? Queridos, nossos filhos precisam experimentar o poder de Deus na nossa casa. Eles precisam saber que aqui tem presença. Nossos filhos precisam ser batizados no Espírito Santo. Nossos filhos precisam ter culto doméstico, leitura bíblica. Eles precisam saber quem são os personagens bíblicos, o que aquelas pessoas fizeram, quem elas são. Elas precisam entender qual o contexto que elas estão vivendo agora. Elas são da igreja de Atos. Os discípulos já foram embora, e aí o que aconteceu? Os nossos filhos precisam ir estudando, conhecendo, aprendendo, experimentando. Porque os dias são maus. Nossos filhos estão sofrendo afronta nas escolas, nas faculdades, no trabalho, em qualquer lugar que elas vão. Mas se houver a unção do Senhor, se elas receberem portas fechadas, imposição de mão dos pais, ministração, estudo. Se os nossos filhos receberem do que eu tenho, eles vão saber lidar lá fora. Eles vão saber, eles vão se posicionar, eles vão se colocar. O testemunho deles e a autoridade que os nossos filhos tiverem, muitas das vezes vai servir de proteção. Porque as pessoas não vão ousar falar com teu filho. Mas quanto tempo você tem investido na vida dos seus filhos? Meus filhos, quando tinham 5 anos, já decoravam o versículo bíblico. Um dia, com meu filho, eu não esqueço isso, porque ele ficou assim. Eu li a história do joio e do trigo para ele e falei, você é trigo ou é joio? Aí o Wallace falava assim, eu sou trigo. Aí eu perguntava de novo, você é trigo ou é joio? Aí ele falava assim, eu sou trigo. E cucano, que ele é trigo, que ele é do Senhor, que quando Jesus voltar, ele vai ser recolhido. Mas não é para o fogo, é para a glória, é para a presença. E você vai inculcando e você vai ensinando, agora você vai vivendo. Que a vida cristã é uma alegria. Que é lindo, é maravilhoso, é poderoso ser filho de Deus. Não é uma vergonha, não é um peso, não é uma cruz, não é um troço que cansa. Muito difícil de ser. Não. Os filhos de Deus têm unção, têm poder, têm graça. Os filhos de Deus têm autoridade para orar. Os filhos de Deus expulsam demônios. Os filhos de Deus repreendem o mal. Os filhos de Deus oram para cessar a perseguição. Os filhos de Deus oram para acalmar a tempestade, para as ondas cessarem. Os filhos de Deus oram para que suportem a perseguição. Os filhos de Deus oram para você evangelizar o lugar que está muito ruim. E os seus filhos vão vendo o que você carrega, que você não precisa falar. Todo aniversário, meus filhos têm o que dizer para mim e para o meu marido.
todos os anos, eles têm sempre algo novo a dizer. Eles têm sempre algo novo a dizer. Eles têm sempre algo novo. E toda a luta que nós passamos durante esses 30 e tantos anos de casado, que eu esqueci agora se é 34, 35. 35 de casada. Quarto fechado, a Bíblia na mesa, vamos ler. A última luta, assim, ferrenha que nós passamos, vamos sentar, livro de Neemias. Deus está fazendo uma grande obra, nós não podemos ouvir nem Sambalai, nem Tobias. Vamos ver o que Deus está aí para dizer. Nossos filhos sabem que vencer guerra com oração. Nossos filhos sabem que vencer guerra com a palavra. E essas crianças experimentaram do poder e da presença e da unção. Os seus filhos veem você trabalhando na casa de Deus, servindo naquilo que você chamou, ou os seus filhos veem você entrando e saindo da igreja, entrando só domingo. Queridos, a nossa casa tem que ser uma movimentação da igreja. A nossa casa, ela tem que fluir. As pessoas têm que ser atraídas pelo que a gente carrega. As pessoas têm que ver a unção. Os nossos filhos têm que testemunhar, dizer, olha, minha mãe é uma mulher de Deus. Meu pai é um homem de Deus. Lá em casa o negócio é assim. Não adianta não, porque é assim. De acordo com a palavra. Porque no tempo de aflição, os seus filhos vão usar o que você carrega. Porque eles podem ter muitas amizades, mas elas passam. Elas passam. As amizades de 10 passam, de 15 passa, de 20 passa, de 15 passa, vai passando. Mas a família que serve ao Senhor, ela permanece firme. Por quê? Porque ela está cumprindo um propósito. Ela tem um destino. Ela vai inteira. Nenhuma unha ficará. Nenhuma unha ficará no Egito. Não é isso? Vão todos cumprir a promessa. Queridos, então, onde é que nós estamos? Você é um Eliseu? Você recebeu um chamado? Você estava fazendo algo tranquilo ali, já estava até treinado para fazer, né? Você já sabia tanto fazer que já fazia no automático. Mas o Senhor te chamou para um desafio, para você fazer algo maior. Você ainda está retrucando? Você ainda não pôs a mão no arado, sem olhar para trás? Ou você ainda fica assim, ai, como que eu fazia? Ai, como que era lindo. Ai, como que era bacana. Ou você já entendeu, já arrancou a veste, já vestiu outra, e diz assim, agora eu estou pronto para essa fase agora, para esse tempo. Porque o Senhor já falou a essa igreja, a unção é permanente. Mas aquele encargo, esqueci o nome agora que eu falei naquele dia, o encargo que o Senhor te deu, pode ter um tempo determinado. E agora o Senhor te chamou para você fazer outra coisa. E mesmo que você esteja fazendo a mesma coisa, a unção se renova, o desafio aumenta. Porque o Senhor não é o que o Senhor nos dá para fazer, mas em quem nós estamos nos tornando. Então, Ele vai fazendo uma construção. A gente estava conversando sobre isso em algum momento, e eu falei, né? Quando Abraão saiu da terra na célula, quando Abraão saiu da terra, ele era um homem. Quando ele sacrificou Isaac, ele era outro homem. E é assim que funciona. Em quem nós estamos nos tornando. Queridos, eu falei com o pastor Tiago, que eu tenho ouvido algumas pregações antigas da montanha, porque eu quero entender o que o Senhor está fazendo na montanha, porque eu sou intercessora aqui. E Deus tem falado a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. De forma diferente, em momentos diferentes. E a igreja está se movimentando. Mas o que eu creio que Deus quer fazer hoje é que você entenda que você precisa trocar de veste, de estratégia, de mente. Você pode ser um Eliseu. Não se preocupe, ele vai te ungir primeiro. Eu creio que Ele já te ungiu, já te capacitou. Você já está pronto. Você só precisa criar coragem e obedecer. E se você não entendeu, nessa noite, eu creio, você vai entender. Mas você também pode ser essa família que está passando por um momento de aflição, de luta tão grande, que você pode pensar assim.
eu não tenho nada para resolver esse problema. Eu não tenho nada, não tenho nada. Tô zerado. Agora acabou mesmo. Agora o troço vai afundar. E o Espírito Santo está perguntando, o que você tem em casa? Você está orando, está buscando, e o Senhor está falando, eu já dei. Porque não vem sobre nós provação, acima do que nós podemos suportar. Então, o segredo está na consagração, na oração, nas portas fechadas, num tempo maior com Deus. Se você não está entendendo o que está acontecendo e como fazer, vai para o secreto, vai para a oração. Eu e meu marido aprendemos há muitos anos a orar juntos. E a gente ora junto assim, não tem momento espiritual. Estamos no carro, vamos orar junto. Estamos caminhando, vamos orar junto. Acordamos, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. A gente não tem hora para orar. Então, assim, é o tempo todo. Às vezes ele sozinho, às vezes eu no meu dia a dia. Então, assim, isso não é agora que a gente trabalha junto. Sempre foi assim. A gente sempre entendeu que orar junto nos une e nos traz concordância e discernimento e unidade e companheirismo e amor. Então, tem segredos. E eu falo com o Wallace e Gabi, orem juntos. Orem juntos, o segredo é orar junto. É uma chave poderosa, orem juntos. Invista tempo. E a oração simples, gente. 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Se você contar quanto tempo você orou durante o dia, se você tiver oportunidade, você vai ver que você orou um tempão, você orou a semana toda. Fecha a tua porta e vai para o secreto. Às vezes eu falo com o Mazinho, não bata no quarto, que eu quero ficar um tempo aqui com Deus. E às vezes a gente fica na sala e eu deito no tapete e fico lá buscando o Senhor. Por quê? Porque a gente está caminhando debaixo de um propósito. E isso diz respeito a toda a nossa história, como família, no trabalho, tudo. Tudo que diz respeito aos filhos de Deus, diz respeito ao reino de Deus. Então, mente renovada, mente renovada, mente renovada, mente renovada. Para que a gente entenda onde é que nós estamos e para onde estamos indo. Então, você pode ser aquela mulher que está vivendo essa aflição, secreto. Porque o azeite está lá. O azeite está lá. O azeite está lá. E às vezes você é a igreja do Senhor que está muito bem, está fluindo, está no seu lugar. Mas você precisa ser vasilha vazia para ser cheia de azeite e transbordar na vida do outro. Então assim, está tudo bem na tua vida. Não tem nada, mas também não tem nada acontecendo. Nem uma revelação, nem um entendimento, nem uma experiência, nem um fluir, nem nada. E o Senhor quer te encher. E o Senhor tem mais para te dar, para derramar, para fazer, para operar. E já tem, um tempão que você não ganha uma alma, que você não evangeliza ninguém, que você não ganha ninguém, que você não prega para ninguém, que você não quer luta. Mas a gente foi chamado para movimentar a terra com a presença. A gente foi chamado para movimentar a terra com a presença. Nós fomos, sabe por quê? Esses dias a gente estava falando que a gente conversa de tudo lá em casa. O mundo está falando o tempo todo, vocês já perceberam isso? Na internet, então, misericórdia. O mundo está falando o tempo todo, a cultura do mundo, o sistema do mundo, o ensino do mundo. Está falando o tempo todo. Mas a igreja do Senhor foi chamada para falar, para viver, para derramar. Então, às vezes, o seu silêncio fala. O seu estilo de vida fala, mas muitas das vezes, você precisa declarar publicamente a sua fé, contar seu testemunho, orar para alguém, oferecer uma ajuda, em todos os sentidos. Que de uma maneira ou de outra, eles vão olhar, esse cara é crente, só pode ser. E é assim que o reino de Deus avança. Você precisa ser uma vasilha vazia. Você precisa vir para cá vazio, para receber. Porque nesse lugar a comida é boa. Gente, nesse lugar eu digo para a glória de Deus. Porque se o pastor Tiago e a pastora Flávia estão no lugar que chamou, eles estão fluindo. A mesa aqui é espantosamente boa. A pregação, a palavra é poderosa, é tremenda, é profunda, é bíblica, é escriturística.
é cristocêntrica, é uma bênção. A preocupação, a maneira que trabalha com a criança, com as crianças aqui é lindo, é tremendo. Deus tem falado a intercessão, Deus tem movido, tremendo. Vem participar, vem vazio para cá, porque vai ficar cheio. Mas tem que se humilhar, tem que se expor, tem que pedir, tem que buscar, tem que dizer, eu empresto, eu dou a minha vasilha, eu me oferto a ti, Senhor, pode encher. Pode encher, eu estou aqui, eu não sei o que eu vou fazer, como eu vou participar do teu reino, mas pode encher. Então, às vezes, você pode ser filhos, você pode ser vasilhas vazias. Querido, aonde você está? Quem você é? Qual é o teu chamado? Em que momento você está vivendo? Eu queria te convidar a ficar de pé. E queria que você pensasse um pouco sobre isso. Se a gente pudesse ser ministrado com louvor, eu queria muito, pastor, pode? Porque a gente precisa de um tempinho para criar coragem com o que Deus vai fazer hoje aqui. Querido, se você é Eliseu, cresce o olho e vai atrás e pede porção dobrada. A história de Elias é linda, a história de Eliseu é linda. Desafiadora, mas linda, 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 linda. Queridos, se você já entende que há uma unção sobre a tua vida para você fazer algo bem específico, obedeça a voz do Espírito. Ah, mas eu não queria fazer isso porque bom mesmo era aquilo que eu fazia. O que Jesus falou? Que fazer a vontade do Pai é obedecer o Pai. É obedecer o Pai. Mas se você estiver passando por aquela luta, sabe aquela luta? E você não está vendo a provisão de Deus para a tua vida. Você saiba que Jesus morreu, mas Ele deixou a provisão. O Espírito Santo, o seu sangue derramado. Sabe que Ele falou que estava consumado, estava tudo resolvido. Sabe o que Deus falou? Ele aceitou o sacrifício. Jesus não morreu para pagar a dívida para o diabo, não, queridos. Jesus morreu para acertar nossa dívida com Deus. É com Deus o nosso problema, não é com o diabo. Ele é só o acusador, mas ele já está julgado, ele já está vencido, porque Jesus venceu o nosso inimigo. Então não precisa ficar preocupado com o acusador, porque a dívida já foi paga. Com o quê? Com a provisão. Com a provisão. A nossa dívida foi paga a Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Porque o Senhor aceitou o sacrifício de Jesus. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele mesmo, o Senhor, enviou. E agradou ao Senhor moer Jesus na cruz, por mim e por você. Que obra maravilhosa, que acerto de conta perfeito. Eu sempre oro a Deus, Senhor, que ideia fantástica, que estratégia perfeita. A maneira que você olhou para a humanidade na eternidade, né? Porque a palavra de Deus diz que Ele preparou o Cordeiro antes da fundação do mundo. Que maravilha. Para acertar a dívida com Ele mesmo, Ele enviou o seu Filho. Está tudo certo, queridos. Está tudo certo, está tudo certo. Está tudo certo. O que pode complicar a tua vida é você estar no lugar errado, fazendo do jeito que você quer, da maneira que você quer, o que é pior, no próprio entendimento. Do céu, o que eu acho? Sabe o que eu acho? O que a gente acha não importa. Porque a gente achava quando eu estava no mundo, agora a gente tem a palavra. O que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz. Eu queria que você se movimentasse de alguma forma. Você, Eliseu, vem aqui na frente e diga: Senhor, eu sou esse homem que o Senhor já ungiu, mas eu ainda não entendi. Eu já ungi e entendi, mas hoje eu quero uma testificação. Querido, se você não tem coragem, então você não vai conseguir cumprir o chamado.
Você sabe que você é o Eliseu. Você já está ungido. Vem. Vem. Se você sabe que o Senhor te chamou, você fazia uma coisa, mas o Senhor te chamou para outra coisa. Mas você está, como é que eu vou dizer? Você está recalcitrando. Você está brigando com Deus. Diz, Senhor, mas eu queria fazer aqui nessa igreja que eu sempre fiz, porque é tremendo. Por que aqui não tem essa estratégia? Porque aqui é um outro tempo, é um outro momento, e Deus está fazendo outra coisa. A igreja da montanha será conhecida como a igreja que carrega a presença. E aqui é um lugar onde as pessoas vão entrar, elas vão encontrar refrigério. Elas vão ser curadas na alma, no corpo, por causa da presença. Eu já entendi isso. Se você tem um chamado, queridos, levanta a tua mão e diga, Deus, eu sou muito antigo da igreja, eu não posso ir lá na frente. Eu vou levantar a mão. Mas dá um sinal para o Senhor. Eu sou Eliseu. Eu sou o Eliseu. Senhor, eu sou aquela mulher viúva que está vivendo uma circunstância, uma tempestade, um vento forte, uma turbulência. Senhor, me mostra onde é que está a provisão. Me mostra, me dá uma estratégia. Porque essa mulher, ela orou, o azeite multiplicou e ela voltou lá. Então teve um processo. Eliseu, o que eu faço agora? E Eliseu falou, agora você vai e vende. Dá testemunho do que ele fez. Dá testemunho do que ele fez. Dá testemunho do que o Senhor fez. Queridos, enquanto existia vasilhas, existia azeite. Aquela mulher deve ter pensado assim, meu Deus, porque eu não consegui mais vasilhas, porque eu ia poder ir mais longe no testemunho. Se ela conseguiu 100 vasilhas, se tivesse mais 50 vasilhas, seria mais 50 testemunhos, mais 50 pessoas que iam experimentar do Senhor. Mas às vezes você é aquela vasilha vazia, é aquela vasilha que precisa ser cheia. Cheia. Eu não estou passando turbulência, eu não estou viúva, eu não estou com problema financeiro, mas eu estou cheio de mim mesmo. Eu estou cheio de religiosidade. Eu estou cheio de desânimo. Eu estou cheio. Já não tem mais esse hábito de orar. Eu não tenho mais esse hábito de buscar. Diga, Senhor, me esvazia nessa noite. Senhor, me esvazia nessa noite. Senhor, me esvazia nessa noite. Porque eu quero ser uma vasilha cheia. Cheia da tua unção, cheia da tua presença, cheia do teu azeite. Mas às vezes você pode ser aquele filho imaturo. Você está conhecendo o Senhor agora. Talvez você tenha tempo de igreja, mas não conhece a palavra, porque você não leu a Bíblia inteira até hoje. Enquanto você não meditar na palavra, enquanto você não investir tempo na palavra, você sempre será um filho imaturo. Imaturo, você nunca vai entender Deus. Não vai entender Deus, porque a palavra de Deus revela quem Deus é. A palavra de Deus revela quem o Espírito é. A palavra de Deus revela quem Jesus é. Se você não conhece a palavra, você é um filho imaturo. Mas o Senhor está te chamando. Experimenta de mim nessa noite. Experimenta de mim em casa. Entra no teu quarto. Pega a palavra. Deixa o azeite derramar pela palavra. Começa a estudar a Bíblia. Pede ajuda quem te trouxe na igreja. Quanto tempo tem que você não lê a palavra? Quantos anos você já leu a Bíblia toda algum dia na sua vida? Queridos, o problema não está na palavra, o problema não está no Senhor, o problema não está no Espírito, o problema somos nós. Nós que não somos obedientes. O Senhor nos chama para ser filhos obedientes. Coloca a mão no teu coração, coloca a mão na tua cabeça. Vem aqui na frente, se derrama, dá um sinal para Deus, troca de cadeira. Você está sentado na frente, senta atrás, fala, Senhor, me movimentei. Vai para o lado, pede oração a alguém, não fique no teu lugar. Levanta a mão e diz, oh, preciso que alguém ore comigo. Espírito de ousadia, vem agora, Senhor. Levanta a mão e diga, Senhor, eu preciso de oração. Alguém ora comigo, tem intercessores aqui. Tem intercessores aqui. Diga ao Senhor quem você é. Eliseu, a viúva,
Vamos lá, vamos ousar, vamos ousar. Vamos ousar no Senhor. É tempo de mudança, é tempo de movimentação, é tempo de obediência. Em nome de Jesus. Queridos, eu sugiro que você venha orar com os irmãos, os líderes, porque eles precisam de uma imposição de mãos. Eles precisam de um derramar. Se você é o líder da casa de Deus, ore, derrame do azeite. Derrama do azeite. Derrama do azeite. Vamos orar pelos irmãos. Vamos derramar da unção do Senhor que está sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Batiza, Senhor.